Kátia, administradora de empresa, programadora de neurolinguística, projetista astral, com Saulo Calderon, especialista em ectoplasmia, leitura de aura, percepções energéticas, conscienciologia. Chamamos para proferir a palestra Racismo e Intolerância Religiosa, professora Márcia Orti Abadi e professora Kátia Digian. Essa tá funcionando. É um pouco difícil, né, para quem trabalha com rádio, ficar atrás do microfone, sem ter esse bando de gente na frente. Mas eu sinto muito prazer de estar aqui com vocês, de poder falar sobre um assunto que é muito delicado, que é sobre o racismo, que eu pude conversar com amigos, não só aqui do Brasil, mas amigos de outros lugares também. E vai ser bem bacana. Conheci no final, eu vou falar para vocês, uma escritora que era negra, que foi conhecida na década de 70, que eu li o livro dela em 2 horas, né? Um livro pequeno de 33 páginas, que ela viveu essa coisa do racismo aqui em São Paulo. Ela morou na favela de Indianópolis e foi uma mulher que vendeu um livro, que ganhou muito dinheiro, mas que se perdeu no meio do caminho. Então eu quero muito que vocês possam ter a oportunidade de ler esse livro, porque é muito interessante e vai fazer a gente mudar alguma visão que a gente tem. Bom, vou falar do racismo. Meu nome, Márcia Abadi, eu nem coloquei ódio, porque eu acho que fica muito grande. Né? Eu fui atrás do significado da palavra racismo, tá? A palavra raça vem de latim, ratio, tá? O significado da categoria é dividir em partes, neste caso em grupos. A raça é uma categoria das espécies de seres vivos utilizada pela biologia como forma de classificação. Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso a partir de suas características genéticas. As raças humanas seriam determinadas pela cor da pele e caracterizada física. Eu posso falar para vocês uma coisa, fiz questão de pôr esse slide, porque justamente nessa parte você já sente uma coisa de preconceito, né? Porque na verdade eles usavam raça para os seres vivos, não só para... era mais para os animais, não era para o ser humano, mas essa palavra acabou que ficou junto, tanto que eu deixei associados à origem social do indivíduo, mas que isso caiu, desuso pela comunidade científica, né? Que pararam de usar em termos de animais. Foi muito interessante que eu conversei com alguns professores da USP para falar sobre esse assunto, e eles falaram que realmente a área científica hoje não usa mais em termos de raça. Não é a palavra científica que eles usam mais, mas que antigamente, na década de 50, de 40, de 60, era muito usado na categoria de animais. Então, aí já houve, você já sente que já houve um preconceito em termos da palavra raça. Vamos falar do Projeto Genoma. O Projeto Genoma foi um esforço mundial da ciência para mapear 99,9% dos genes que compõem o ser humano. Foi concebido entre ano de 1990 a 2003, através desse projeto que se comprovou as etnias. É bem interessante o Projeto Genoma, porque foi a partir daí que eles começaram a ver o ser humano como uma raça de etnia, começaram a fazer isso por qual caminho? Pela cor da pele, pela estatura, até a cabeça. O formato da cabeça, eles faziam uma raça diferente da outra. Tá? E mesmo assim, o que o professor da USP me disse, ele falou assim, de certa forma, esse projeto Genoma
ele falou assim, é bom que você conhece de onde você é, a sua etnia, mas ela chega a ser preconceituosa porque no final do projeto ele fala nós somos todos iguais. E na verdade o projeto ele diferencia uma raça da outra, uma etnia da outra, né? Bom, embora seja dito muitas vezes como sinônimo, e aí a gente vai falar da formação do rosto, do crânio, da etnia, física da pessoa, a gente vai falar da nacionalidade, da filiação tribal, religião e língua e tradições. Tudo vai depender de onde você é. Há um ano atrás, eu fui fazer um trabalho, fui convidada para fazer um trabalho em Portugal. E eu viajei o litoral sul inteiro de Portugal. E é uma mistura muito grande de etnia que a gente tem no mundo inteiro. Só que nós, brasileiros, somos muito taxados na Europa. Tá? Eu sofri um preconceito na praia, porque a pessoa que veio até a mim, ele me chamou para ir no apartamento dele porque ele achou que eu era uma mulher da vida. Entende? E é exatamente isso que lá fora nós somos taxados. Infelizmente, porque quando as pessoas vêm para cá, olha, o racismo é uma coisa muito chocante, mas existem outros preconceitos que são maiores, sabe? Então, assim, eu pude nessa viagem entender que não é... E olha que em Portugal, em Lisboa, não vive portugueses. Na capital não vive português. A maioria vive indiano, queniano e africano. Eles tomaram conta do velho centro de Lisboa e tudo ali que era dos portugueses estão vivendo lá. Porque deram espaço para essas pessoas de outra etnia trabalhar, de certa forma, o que é muito bonito, né? Só que aqueles portugueses de raiz não concordam com aquilo. O que eles fizeram? Migraram para o interior de Portugal. A maioria dos portugueses não estão em Lisboa mais. Lisboa é feita por turista, praticamente. Se tem 8% de portugueses em Lisboa, é muito. Hoje a gente tem a raça indiana, queniana e africana muito mais forte em Lisboa do que vocês possam imaginar. Racismo subjetivo e masculino, conjunto de teorias de crenças que estabelece uma hierarquia entre raças, entre as etnias. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar outras, porque na verdade é isso, né? Alguém sempre vai ter um poder para querer mandar no outro. O racismo é uma discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta nação tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa, discriminatória, não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social de etnia. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa a raça humana por considerarem alguns superiores das outras. Tudo isso associado ao preconceito cultural, sociopolítico, econômico, consiste em uma atitude depreciativa, né? E baseada em critérios e grupo social ou ético. Aí a gente tem o racismo individual, que realça nos lugares mais estranhos, nas atitudes, do comportamento, até interesses pessoais que estão associados entre várias raças. O racismo institucional, demonstrado em todos os oficiais, por exemplo, aqueles que são discriminados no nosso sistema de trabalho, na justiça, na economia, na política, nas instituições. O racismo cultural manifesta-se nos valores, nas crenças, na religião, na língua, na música, na filosofia, na estética, entre outros. O racismo primário é um fenômeno emocional, passional, sem qualquer elaboração ou justificação. Então, a gente pode ver aqui que o racismo existe dentro da palavra racismo e a gente tem padrões, né? A gente tem um racismo individual, a gente tem um inconstitucional, a gente tem um racismo cultural e um racismo primário. São coisas que as pessoas não sabem disso. O racismo é só o preconceito que a gente conhece
que é aquele que passa na televisão. Olha, vamos falar um caso mais novo que apareceu na internet, que é o caso do Cossiello, tá? Que foi brincar com um jogador francês, né? Que o Bruno Galhaço se sentiu ofendido porque a filha dele é uma negra, né? E acabaram perdendo o patrocínio do Itaú, o que eu achei que foi ridículo, porque um erro não justifica o outro, dele ter feito campanha para tirar o outro do ar, né? E no final acharam no Twitter dele que ele também foi racista em 1999. Então as pessoas precisam tomar cuidado com o que elas escrevem nas redes sociais. As redes sociais vão fazer, assim como a gente pode ser muito conhecido dentro das redes sociais, muito rápido, a rede social te prejudica em segundos. Tá? Então isso é uma coisa muito séria, a gente colocar opinião, às vezes, dentro de um Facebook, dentro de qualquer rede social, isso é um perigo porque a gente pode ser processado e isso é muito real hoje no nosso dia a dia. Bom, o preconceito associado às raças, etnias e características físicas do indivíduo, que é o que eu estava acabando de falar do Cossiello aqui, normalmente fundamentam-se na ideologia da superioridade, esse tipo de pensamento. E aí falando do Cossiello, porque foi exatamente o que ele sentiu, o poder que a internet dá para cada um da gente, de falar o que pensa, de falar o que quer, né? E sem medir as consequências daquilo que você fala. Então você se sente poderoso de falar sobre a etnia do outro, falar que o outro é negro, né? Só que você não tem noção do que aquilo vai te fazer, né? E esse poder de querer ser mais que o outro é que se torna o preconceito em si e se torna então o racismo, seja você negro, seja você branco, seja você mulato e outros mais. O Brasil como forma de dominação e alguns exemplos bastante claros são o imperialismo, o colonialismo, o apartheid e a escravidão no Holocausto. Bom, no Brasil as raças principais são caboclo, mestiço, cafuso e mulato. A etnia, por sua vez, vai além das características físicas, englobando ainda a cultura, língua, religião e crença. Aí a gente vai falar a palavra bullying. É um termo bastante popular nos dias de hoje e está diretamente relacionado ao racismo. Isso porque o preconceito e a prática violenta contra as pessoas pode vir causar problemas psicológicos naqueles que sofrem bullying. Xenofobia refere-se à discriminação e intolerância com as coisas e pessoas estrangeiras, enquanto etnocentrismo faz referência à superioridade de uma cultura sobre a outra, baseando-se, portanto, em opiniões a respeito de cultura, crenças, costumes, tradições, entre outros. Bom, para falar vou passar para outro, para falar de bullying, a gente tem várias raças dentro do Brasil, vou botar aqui, mestiço, cafuso, e aí eu venho falar um pouquinho do candomblé. Tá? Por quê? Porque são eles que são as pessoas mais cogitadas, por exemplo, em Salvador, na Bahia. São as pessoas que sofrem bullying por causa dessa religião. E é muito interessante porque nós somos uma mistura. Nós somos uma mistura muito grande. Nós somos misturados com índios, né? A gente somos misturados negros com brancos, né? E as pessoas muitas vezes não entendem a crença das outras. E é claro que essa crença que existe muito forte em Salvador, na Bahia, por exemplo, vem da África, sim, e é uma raiz muito forte que existe lá. E existe um grande preconceito quem trabalha com candomblé e outras religiões que tem dentro de Salvador, por exemplo. É necessário que faça um trabalho de conscientização, educação, para que práticas como esta do racismo sejam minimizadas ou, se possível, extintas do nosso convívio social. Atualmente, sabemos que com o advindo da rede mundial dos computadores, a internet, práticas racistas ali também existem, demonstrando que o problema que vem desde o período colonial ainda persiste em existir. Não basta demonstrar assim, devemos
ser o exemplo de respeito e humanidade verdadeira. Para com o nosso o próximo, onde a igualdade deve prevalecer não só como meras palavras em cartas, magma e constituição, mas como atos concretos que dignifiquem a todos. Ou seja, não adianta a gente querer mudar se a gente não tiver estudo. A educação é crucial para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos, os nossos bisnetos tenham a consciência de que devemos ter respeito por qualquer tipo de pessoa. E criar dentro das escolas que preconceito não é bom. Seja a pessoa gordinha, seja a pessoa magra demais, tudo se sofre preconceito. Mas as pessoas que mais sofrem com o racismo são os negros. São os negros porque as pessoas acham que eles são muito diferentes de outras raças, que na verdade não são. Né? E a partir do momento que a gente tiver essa coisa de... Eu sei que está muito difícil, que existe agora o tal do gênero nas escolas, e isso vem deixando as crianças bem confusas, né? Elas são obrigadas a fazerem coisas que geralmente as mães não querem que façam. E isso é uma das coisas que complica muito. Eu queria muito que o mundo não tivesse tanto preconceito com qualquer tipo de pessoa, porque isso, talvez a gente viveria num lugar mais feliz e a gente ia ter mais respeito pelas pessoas. No Brasil, que é considerado um dos países, ou o país mais pluriracial do mundo, devido à sua miscigenação ou mistura racial e étnica, a prática do racismo é imensa, mesmo que velada ou disfarçada, fato que levou à criação de leis antirracismo para conter ou minimizar esta prática em nosso país. O racismo no Brasil não se limita a grupos de pessoas, mas também está inserido nas religiões, onde, por exemplo, vemos a clara distinção entre aquelas religiões trazidas pelos colonizadores europeus, cristianismo, catolicismo, protestantismo e outros que buscam menosprezar e diminuir a importância do candomblé, da Umbanda e do espiritismo na formação religiosa do povo brasileiro. Nós somos um país muito grande, mas o maior país do mundo cheio de preconceito. Eu sei que hoje a gente tem leis para que regem para proteger as pessoas que são de LGBS, que assumem que querem mudar de sexo e tudo mais. Só que é aquela história de que cada um tem a sua escolha e cada um tem que respeitar a escolha, né? Mas tem certas coisas que as pessoas precisam entender que os héteros não gostam. E uma forma de conquistar essa coisa que parece ser um preconceito, e é um preconceito de certa forma, é que a gente não foi criado dessa forma. A gente vive hoje num tempo em que você vê homem e homem, mulher e mulher, e é muito difícil para certas pessoas verem, mas nesse termo as pessoas não pensam nas outras, tá? Não estou dizendo aqui que eu sou contra eles, não, o que eu sou contra é contra o respeito mesmo, respeito mútuo por qualquer ser humano. Bom, para a prática do racismo e a discriminação chegue ao fim, na sociedade brasileira devemos ter atitudes claras sobre o assunto. Investimentos na educação, como eu tinha falado, porta de entrada para níveis maiores e melhores de emprego e renda, que haja capacidade de informar todos nós em todos os níveis sobre a gravidade e a importância sobre esse tema. Concluímos dizendo que mesmo com diversos programas e projetos propondo o fim do racismo, a melhor forma de acabar definitivamente com ele conscientização, ou seja, é a educação. Não existe outro meio. Porque se tem um amiguinho que é negro, a gente tem que ensinar o filho. Ele não é diferente de você, ele tem uma cor diferente, mas ele é um ser humano como você. Só que nas escolas a gente não tem isso. É muito difícil. Então é muito difícil você tentar, no Brasil, o país mais racista do mundo, você tentar implementar algo que seria bom.
Bom, promovendo o respeito ao próximo, estaremos proporcionando a todos nós mais justiça e igualdade, onde esse problema seja superado e o seu fim seja mais próximo. Eu coloquei fiz questão de colocar fotos do Nelson Mandela aqui, porque ele foi das pessoas que mais sofreu por preconceito de racismo. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele apanhava, tá? Ele não bebeu água, os carcereiros davam vinagre para ele beber, tá? Ele era de uma família razoavelmente média, mas ele foi para a luta do apartheid, né? E foi uma pessoa que, em 1994, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. A gente tem a conscientização da raça negra no dia 20 de novembro, né? Justamente porque no apartheid morreram mais de 432 pessoas. É em homenagem a essas pessoas na África do Sul que hoje nós temos esse feriado, dia 20 de novembro, todo ano. E o engraçado é que no país que nós vivemos de racismo, não é todos os estados que têm esse feriado homenageando a raça negra. Tá? Por exemplo, no Centro-Oeste, muitos estados não têm esse dia 20 de novembro para homenagear a raça negra. O que me deixa muito triste, porque eu acho que, já que somos um país muito racista, e a gente tá em primeiro lugar, tá? Estou falando isso que é pesquisa de cientistas lá fora, e isso é muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. Bom, aproveitando, já falando isso, eu quero falar de outra pessoa que eu não coloquei aqui, eu vou falar rapidinho, que eu preciso deixar a Cátia falar também. Lembrando da mulher do Obama, da Michelle Obama, tá? Ela é uma das pessoas também que nos Estados Unidos a gente sabe que lá existe uma cidade para negro e uma cidade para branco, infelizmente. Tá? Ela foi uma pessoa que foi muito taxada, porque ela entrou numa universidade de Harvard e ninguém acreditava nela. Ela tem uma história muito bacana de vida e ela ajudou o pai dela. Ela trabalhou muito para as pessoas aceitarem ela na faculdade, porque ela queria fazer direito. Foi justamente na faculdade de Harvard que ela conheceu o Obama lá. E sofreu muito preconceito, chamavam ela de neguinha, chamavam ela de suja, ela ouviu muitas coisas horríveis, né? Eu pude ler sobre a vida dela em inglês na biblioteca, nos links do site dos Estados Unidos, e foi uma das pessoas que engajou muita coisa, né? E é aquela história da gente falar, a gente não pode desistir. Eu tenho amigos negros que são maravilhosos, que me ensinam todos os dias da minha vida. Eles não precisam ser os mais ricos ou os mais pobres. Eu conheci uma senhora no interior de São Paulo, que ela era uma senhora muito negra, né? Muito negra, que eu digo assim, de raça, de amor dela mesmo, que ela hoje cuida de 85 pessoas e família no terreno da casa dela. Ela ficou doente, ficou com câncer, cuidaram dela, ela tem 3 filhos, ela adotou mais 2 e ela faz um trabalho maravilhoso, sabe? Que eu acho que poucas pessoas fariam. É dar aquilo que ela não tem para as outras pessoas que poderiam ser mais. E Nelson Mandela também foi assim. No dia da posse do Nelson Mandela, ele mandou chamar os 2 parceiros que judiavam dele. Tá? Eles ficaram os 2 sentados na primeira fila para assistir a posse do Nelson Mandela. Ele fez questão de mostrar para eles que, apesar de eles terem feito tudo que ele sofreu dentro da cadeia, ele queria dar o privilégio deles verem um negro, né, sendo presidente da África do Sul. E isso, para mim, me deixa exemplos que as pessoas deixaram para a gente, para que a gente possa seguir, né, para que a gente possa seguir em frente, esquecer um pouco esse preconceito e lembrar que nós precisamos mais de amor, amor incondicional. Amor incondicional pelas pessoas sem ver a cor e a raça.
Tá? É aquele amor de mãe que muitas de vocês são, vocês dariam a vida pelos seus filhos. Esse é o amor incondicional que a gente deve ter pelo nosso próximo. Eu queria deixar como referência para vocês a Carolina Maria de Jesus, e o nome do livro dela é Quarto do Despejo, tá? É Quarto do Despejo. Leiam, tá? É maravilhoso o que ela diz, porque é muito forte o que ela escreve. Ela conta a história dela no lixão, e depois conta a história dela, como foi que ela perdeu, né, toda a fortuna dela depois do primeiro livro. O segundo livro não foi tão vendido como o primeiro, mas ele vai ensinar pra gente realmente aquilo que a pessoa passa por esse preconceito chamado racismo faz na vida de uma pessoa. Bom, eu tô segunda a sexta na Rádio Remix pelo YouTube, sempre falando de espiritualidade lá, sempre falando de alguns assuntos bem importantes, não só eu, como o Marcelo Summer também, que faz parte da Rádio Remix, né? Para vocês que quiserem mandar e-mail para mim, tá lá, badmora@hotmail.com. Acesse lá o nosso link, www.radioremixesotera.com.br. Eu queria agradecer essa oportunidade e vou deixar agora para a Kátia, tá bom? E aí no final a gente faz as perguntas se vocês quiserem.